expropriado. O bem de família não pode ser desapropriado pela administração. Se a administração precisar desapropriar um bem de família, ela não vai poder adotar este instituto jurídico. E aí você vai me perguntar, ora, professor, então como é que a administração vai fazer se ela precisar desta terra, se ela precisar desta propriedade exclusiva? Bom, ela vai ter que se sujeitar às leis do mercado. Se a administração pública precisa da propriedade daquela pessoa que tem uma pequena gleba de terra, que use essa pequena gleba de terra para o sustento próprio de sua família, ela precisa fazer a compra e venda, ou seja, vai ter que negociar com o proprietário. Para negociar com o proprietário, a administração tem que ofertar valores e, em contrapartida, tem que receber também um sim do proprietário. Se o proprietário não quiser vender, a administração vai ter que aumentar o preço. Senão, ela pode adotar outras medidas, como, por exemplo, ela pode desviar da propriedade dele, ou ela pode simplesmente modificar o seu projeto de obra pública ou daquilo que ela tem vontade de fazer. Se precisar essencialmente do terreno dele, vai ter que fazer a compra e venda. Professor, agora eu posso perguntar um pouquinho mais além da propriedade, né, do bem de família? Existe dentro da região urbana o chamado bem de família também? Existe. Existe o chamado bem de família registrado em cartório. Ou seja, quando a pessoa só tem um imóvel, só tem uma casa, ela pode registrar na matrícula do imóvel esta casa como bem de família. Este registro, ele pode até proteger este bem. Por quê? Quando se tem dívidas, vocês sabem muito bem que a cobrança de dívidas é feita através da expropriação de certos bens. Se o imóvel é protegido como bem de família, para algumas dívidas, ele não pode ser objeto de expropriação, de penhora, né? Ele não pode ser vendido para o pagamento de algumas dívidas, não todas. Geralmente me perguntam, professor, por exemplo, se eu der em fiança um bem de família, ou seja, uma casa que eu não tenha outro imóvel, né? A minha única casa que mora a minha família, se eu der como fiança, eu vou perder a casa? Certamente você vai perder a casa. Ok? Se você oferecer como fiança, você vai perder a casa. Mas e se for numa cobrança qualquer de qualquer dívida, vai perder a casa? Pode ser que sim, mas em regra não. Então há uma proteção ao bem de família. Na desapropriação, o único bem de família que impede a desapropriação é a propriedade rural. Não é aquele bem de família que se localiza, né, na área urbana, onde a pessoa registrou na matrícula deste imóvel que ele é um bem de família. Então, este não impede a desapropriação. O único que impede a desapropriação, então, é aquele bem de família que não precisa de registro nenhum. É aquele bem de família já previsto pela lei. Bom, em virtude deste empecilho à desapropriação, nós também, se formos pesquisar um pouco mais, vamos achar outros. Eu dou o exemplo do dinheiro. O dinheiro não pode ser desapropriado. Por quê, professor? Porque a indenização se dá em dinheiro. Então, como é que você vai desapropriar dinheiro? Isso não pode ser desapropriado. Mas o que eu ponho uma ressalva é que a moeda antiga, por exemplo, moedas da época do Império do Brasil, elas podem ser desapropriadas? Podem. O poder público desapropria e coloca em um museu para exposição, para conhecimento da coletividade. Então, toma muito cuidado com a desapropriação no sentido daquilo que pode e daquilo que não pode ser desapropriado. Um outro ponto a respeito de bens que não podem ser desapropriados diz respeito aos direitos autorais. Direitos do autor. Direitos autorais não podem ser desapropriados. O que eu estou falando é o seguinte: se você me perguntar, professor, o livro pode ser desapropriado?
eu vou lhe responder. O livro pode sim ser desapropriado. O que não pode ser desapropriado? Não pode ser desapropriada a autoria da obra. Ou seja, você desapropria o livro e coloca o livro na biblioteca pública. Pronto, isso daí não tem problema nenhum. O que você não pode fazer é: Eduardo, você escreveu esse livro? Pronto, desapropriou. Não foi o Eduardo que escreveu o livro, agora é o poder público que escreveu o livro. Isso pode, professor? Não, isso não pode. Então, direitos autorais é uma pergunta recorrente em OAB, é uma pergunta que ocorre em concurso público. Então, pode ficar tranquilo. Se você for autor de alguma obra, se você escreveu uma peça, se você inventou, né, algum instrumento importante, algum invento importante, fique tranquilo, você não pode ser desapropriado. E aí eu acho que nós completamos este quadro Pergunte ao Professor, nos restando apenas o próximo bloco, que nós vamos tratar do X da questão, de 2 perguntas específicas da OAB e assinalar qual é a alternativa correta para a resposta dos exercícios. Então, lhe aguardo no próximo bloco, no X da questão. Estamos começando agora o terceiro bloco do nosso programa, com o quadro O X da Questão, onde vamos responder 2 perguntas selecionadas das provas da OAB. Vamos à primeira pergunta, que diz respeito à desapropriação. Esta pergunta é da OAB CESP de 2008, terceira prova, então uma prova bem atual também. Assinale a opção correta acerca da desapropriação. Alternativa A. A desapropriação indireta, forma legítima de intervenção na propriedade, é realizada por entidade da administração indireta. Nós temos que tomar muito cuidado com essa alternativa. A desapropriação indireta não é forma legítima de desapropriar, de intervir na propriedade privada. É forma ilegítima. A desapropriação indireta, como dito no bloco anterior, é invasão de terra. E a lei não permite à administração invadir terras. Mas o que eu percebi aqui é que a pergunta quer enganar o candidato. A pergunta relaciona desapropriação indireta com administração indireta, com entidades da administração indireta, com autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Desapropriação pode ser feita tanto pelos entes políticos federados, quanto pela administração indireta, desde que autorizada por lei para realizar desapropriação. A desapropriação indireta é ilegal. A desapropriação indireta é invasão de terra. Portanto, a alternativa está incorreta. Vamos ver, então, a próxima alternativa. Alternativa B. Os bens públicos não podem ser desapropriados. Os bens públicos podem sim ser desapropriados. O que não pode ser desapropriado são os bens absolutamente impenhoráveis. Bens estes que se encontram previstos lá no Código de Processo Civil e que nós citamos no bloco anterior. Falamos, por exemplo, da pequena gleba rural, cujo proprietário não tem outro imóvel e que explore, né, justamente para a sobrevivência sua e de sua família, que é o bem de família. Este não pode ser desapropriado. Mas os bens públicos, sim. Portanto, a alternativa não está correta. Vamos ler a terceira, a letra C. Em caso de desapropriação por interesse social para fim de reforma agrária, deve haver indenização, necessariamente em dinheiro, das benfeitorias úteis e das necessárias. Esta alternativa é justamente o X da questão. Esta alternativa está corretíssima. Desapropriação para reforma agrária deve ter indenização em dinheiro, sempre. Mesmo para a sanção, a desapropriação sanção, lembra? Para aquela propriedade rural
que não atende à função social, ao coeficiente do Estatuto da Terra, mesmo para aquela